Se você tem dificuldade para encontrar boas oportunidades quando o mercado está lateral, naquele range complexo, chato, onde o mercado passa horas e horas andando para os lados, ou até mesmo dias, e você fica na expectativa de quem sabe o mercado romper uma região importante, para só então você ver que o mercado pegou tendência para você montar a sua operação. Se essa for a sua dificuldade, nesse vídeo eu vou te ensinar como operar em um mercado lateral e de fato encontrar as melhores oportunidades possíveis aplicando a técnica SMC, Smart Money Concept. E se o assunto do vídeo aqui já é relevante para você, já clica no botão gostei e inscreva-se aqui no meu canal. E eu vou te ensinar agora, passo a passo, tudo que você precisa saber para fazer boas operações em um mercado onde ele está construindo causa. Entenda a lógica, porque é a lógica que de fato vai te entregar as melhores oportunidades possíveis. E eu vou te ensinar isso, beleza? Então deixa o like, não esquece, deixa o like, beleza? Então olha só. Vamos lá. Primeiro ponto, entender o time frame analítico. Eu gosto de utilizar o 15 minutos, o 30 minutos, 1 hora, mas o 15 minutos já me entrega informação suficiente. Afinal de contas, quando o mercado está lateral, ele não anda muito, ele fica num range complexo, chato, e é aqui que a gente quer pegar as nossas operações rápidas e colocar grana no bolso. Então olha só, quando eu vejo no 15 minutos, já entendi que o mercado está na região de topo, está fazendo uma distribuição, só que aqui tem muito movimento legal que dá para montar a operação. Então vamos reduzir para os 5 minutos. Vamos ajustar a escala de preço. Ajustei a escala de preço, agora já consigo enxergar as melhores oportunidades possíveis. E eu vou te mostrar aqui. Bom, já entendi que no 15 está construindo causa, só que no 5 as estruturas são grandes. Então vamos entender o primeiro ponto, aonde o mercado girou. Porque agora nós temos um movimento de baixa. Como? Te mostro agora. Olha só, essa era a máxima anterior. Ela foi violada aqui quando o mercado fez o breakout. Ele fez o rompimento. Então isso aqui era um boss. Só que agora o mercado retornou para dentro da região, então é um boss fake. Por quê? Porque ele faz o que chamamos de padrão N, onde o mercado ele sobe, faz máxima, faz mínima, aqui é o fundo, e aí depois o mercado faz o topo, renovando essa máxima aqui. Então ele quebra a estrutura, mas não dá continuidade. Então ele volta com muita pressão para baixo. Então nós temos de fato um padrão que era uma continuidade e falhou. Então nós temos um giro de mercado. Por quê? Porque quando o mercado ele desce muito forte aqui, ó, ele quebra esse último fundo válido que antecedeu a renovação desse topo aqui do passado. Entende? Então, de fato, agora nós temos um giro de mercado, um choque, change of character, na tradução, a mudança de caráter. Então, podemos entender que agora temos o mercado trabalhando em baixa. Só que está lateral, então temos oportunidade de comprar e vender. E aí nós temos, de fato, esse movimento de impulso que quebrou a estrutura. Então, no futuro bem próximo, essa região de imbalance aqui vai servir para nós e essa região de FVG, Fair Value Gap, também vai servir para nós. Só que a gente quer entender o que é que aconteceu aqui. Visto que o mercado, logo de início que quebrou, não veio buscar uma região ainda, então o mercado está aqui embaixo, certo? E aí eu entendo que o mercado chegou numa região, começou a absorver, porque a gente vê muito pavio. Isso aqui é absorção. Compradores absorvendo toda a venda, e é importante você entender isso, ok? Isso aqui aplica-se à lei da causa e efeito e também aplica-se a esforço e resultado, entendendo a análise de preço e volume. É um conteúdo um pouquinho mais avançado, mas eu posso ensinar isso em outra aula. Mas o mercado começou a absorver e depois, num futuro bem próximo, ele começou de fato a renovar a mínima. Se ele renovou a mínima, mais uma vez, ele fez um boss fake. Por isso que eu coloco essa linha como X. Por que ele fez esse boss fake? Porque também ele fez uma quebra de subestrutura. E calma que você já vai entender como a gente poderia ter comprado e vendido. Calma. Vamos primeiro entender as estruturas, entender a lógica para depois atuar. Ok? Então vamos lá. Então aqui, ó, se eu pegar essa mínima aqui e puxar para frente, o mercado fez um breakout de novo. Ele quebrou essa estrutura aqui. Então ele falhou ela. A partir do momento em que ele gira no fractal menor, é só reduzir para o 3 minutos, para o 2 e tá tudo certo. Você já vai entender que isso aqui é uma subestrutura. Por quê? Porque o mercado ele é fractal. O que é fractal? Uma estrutura geométrica complexa, nas quais as suas propriedades vão se repetindo em grande escala. Isso significa que, dentro de uma estrutura maior, temos subestruturas menores. Dentro de uma estrutura menor, temos subestruturas maiores, que formam uma parte maior, ok? Então, uma parte maior é formada por partes menores. Uma parte menor forma uma parte maior. Olha que interessante isso. Para uma reversão acontecer no macro, ela tem que acontecer no micro. Mas existe uma diferença aqui no time frame maior, uma reversão
ela está ali acontecendo e talvez no micro você já tomou vários stops. É porque o mercado está se arrumando nos time frame maiores. Olha que interessante. E aí, voltando para cá, pega esse hack. O mercado quebra esse topo. Quando ele quebra esse topo, nós temos um giro de mercado. Por isso que eu coloco esse sinalzinho de alerta. Lucas, posso chamar de choque? Pode. Eu troco para você. Então temos novamente um giro de mercado. E aí dentro do SMC, vou colocar aqui um zoom aqui para ficar bacana, nós temos alguns gatilhos de entrada que geram boas oportunidades, como por exemplo, order blocks, fair value order blocks, imbalance, breaker block. Isso são alguns termos técnicos que servem como os gatilhos de entrada. E nessa operação específica, nós tivemos uma boa operação, uma troca de polaridade com breaker block. Eu vou te mostrar agora. Ó, esse topo aqui, com esse candle azul, é um candle de demanda. Só que depois desse candle de demanda, o preço foi ignorado e desceu para baixo. Então a oferta foi maior. Só que aí, quando o preço passa para cima do topo e fecha acima, fazendo choque, logo essa região, que era uma região de oferta, agora passa a ser uma região de demanda. Lucas, isso é uma inversão de suporte e resistência. O que era topo agora virou suporte para poder subir. Tudo bem, você pode chamar assim. Mas para quem aplica a técnica SMC e tem conhecimento, chama isso aqui de breaker block. É uma região que era uma região de oferta, agora é uma região de demanda porque o preço quebrou, ignorou e fez suporte em cima dela. Então tem um breaker block. O nome está um pouco grande, eu vou diminuir aqui para tamanho 8. Pronto, já identifiquei, só estou marcando para você ver. Eu nem marco isso aqui porque eu já tenho costume com isso, habituado a entender isso. Então entenda a lógica. Olha só, como que daria para montar uma boa operação aqui? Te falo agora. O mercado faz fundo, ele faz topo, ele renova o fundo. E ele devolve o movimento, fazendo um choque, e depois ele troca a polaridade com a cabeça do topo que foi rompido. Logo, temos uma troca de polaridade, ok? E o mercado pegou base de demanda nessa região para poder subir. E quando estamos falando de um mercado lateral, a gente está entendendo que os nossos alvos são curtos. Como que eu montaria minha operação? Aqui, você montaria sua operação de compra com a região de 50% breaker block, poderia colocar o seu stop loss nessa região. Por quê? Porque se você coloca aqui embaixo, fica muito caro. E se você é conservador e entende que você vai pegar stop em algum momento, isso aqui te dá uma possibilidade. Poxa, se eu for estopado aqui, o mercado descer um pouco mais para baixo, ele não desconfigura o meu ponto de entrada. Então, eu posso novamente montar minha operação um pouco mais embaixo. Então, se eu, por exemplo, estou disposto hoje a arriscar $100 no mercado de Forex, isso significa que eu posso montar minha operação arriscando 50-50. Então, eu vou arriscar $50 no primeiro trade. Beleza, se o mercado falhar, eu tenho mais $50. Não bati o meu GR do dia, certo? Então, com base nessa análise, com esse modelo de gerenciamento, é possível sim montar bons trades. Você não pode colocar toda a tua operação em um único trade, porque você não sabe, afinal, como que vai ser. Então, imagina só que eu montei minha primeira operação nessa região e eu vou surfar onde? Um mercado como esse, que está lateral. Eu vou sair dos topos, porque tanto nesses topos descendentes, trazendo para um futuro bem próximo, é o meu ponto de saída, certo? Por quê? Porque tem muita liquidez. Se você está dentro de um range complexo, tem que fazer operações curtas, você tem que se adaptar ao tipo de ciclo. Que ciclo, Lucas? Isso aqui é um tipo de ciclo de mercado, onde o mercado está lateral. Ciclo de tendência, ok, o mercado sobe ou ele cai. Ciclo lateral, o mercado anda para os lados. Você tem que entender o que é um ciclo de mercado. Isso é um tipo de ciclo onde você não pega alvos longos. Você pega alvos um pouco mais curto, conservador, e que de fato vão colocar grana no teu bolso, né? Então vamos lá. Então se você está vendo isso aqui já pagaria 3-1. Ok? Lucas, como que eu vou saber que é o melhor ponto de entrada? Acabei de falar. Se o mercado desce um pouco mais para uma região de imbalance de 1 minuto, 2, você montaria sua operação aqui, colocaria stop aqui. O alvo, a mesma coisa, 4-1. Não deixou de ser uma boa operação, certo? Não deixou de ser. Aí beleza, primeiro trade do dia foi legal demais, show de bola, colocou grana no bolso, saí da onde? Na região da liquidez. Ah, Lucas, eu posso marcar isso aqui como região de liquidez também? É claro. Aqui era uma linha de tendência que se estendia para o futuro. Ela foi violada, entende? Então, entenda a lógica. Quando o mercado engata numa região de fundo, ele está rompendo um fundo importante, ele de fato está varrendo a liquidez daquela região. Então, quando ele está caindo, ele vai em direção aos fundos. Quando ele vai subir, ele vai em direção aos topos, para depois cair. Entenda o jogo da lógica da liquidez. Ok? Então, olha só. Aqui nós temos, de fato, uma boa operação no SHA-USD, num fractal de 5 minutos.
Dos 5 minutos até 1 minuto é a mesma estrutura, só muda o tamanho, como você está visualizando a estrutura, certo? E aí, beleza, o mercado andou, aí depois o mercado gerou mais liquidez. Confere comigo, ó, região de linha de tendência. Você consegue entender que aqui tinha uma linha de tendência ou não? Está formando e ela foi violada. E aí o mercado no futuro bem próximo cravou nessa região de bloco de ordem. Olha que bonito isso aqui. Cravou nesse bloco de ordem, que é o último candle de baixa antes da explosão da alta, que aconteceu lá no passado, que agora no futuro serve como um ponto de parada, de interesse, de mitigação para o homem composto comprar mais, visto que ele está liquidando quem está comprando nesse tipo de movimento chamado linha de tendência, entende? E aí, de fato, o mercado deu uma boa oportunidade novamente. Então, aqui eu poderia colocar minha operação com o stopzinho, perdão, tá? Vou coçar aqui, tá? Com o stopzinho aqui embaixo, mesmo padrão daquele, 50-50. Arrisca aqui $50. Se o mercado vinha para uma região de novo mais baixa, poxa, Lucas, a gente tem uma região de bloco de ordem aqui do 10 minutos, top, tá top demais. Então, se você remontar essa operação aqui, ok, mais ou menos assim, ou traz aqui para metade mais ou menos o bloco de ordem, ainda não desconfigurou seu ponto de entrada. Tem que ter bom senso para poder trabalhar com risco-retorno, ok? Porque em nenhum momento o mercado desconfigurou o ponto de entrada, certo? Vou só marcar isso aqui, pronto. E aí o mercado varreu liquidez, cravou numa região de demanda e foi. Aonde que você vai sair? Nos topos. O mercado veio, né? Ficou sambando, chegou próximo da região de novo. Aqui é uma região de rejection block. Eu ensino isso dentro do meu treinamento fechado. Todos os meus pontos de interesse, tá tudo dentro do meu treinamento fechado, tá? Eu ensino muito bem sobre isso. E aí, o mercado crava numa região de rejection block, vou diminuir aqui o nome para não ficar tão grande, vou colocar aqui rejection block, eu estou marcando e eu coloco esses nomes para que quando eu estou ensinando, eu consiga de fato te entregar um pouco mais mastigado, você entende? Para você não esquecer. E aí o mercado, o que ele fez de novo? Entenda a lógica. Tá vendo esses fundinhos aqui, ó? Ó, ele varreu de novo essa região de liquidez. Então ele crava de novo nessa região, ok? Crava de novo, não desconfigurou meu ponto de entrada, então eu teria um trade comprador aqui, eu teria outro trade comprador aqui, e eu teria outro trade comprador aqui, ok? E visto que o mercado está nesse processo de construção de causa, eu tenho liquidez na região dos topos. Qual que é o meu alvo, Lucas? Região de oferta. Ó, região de topinho, aqui é muita liquidez, tem muita liquidez. Isso aqui chama o preço para subir, porque tem muita liquidez na região dos topos. E aí, lembra que o mercado ele girou e ele não veio mitigar essa região aqui ainda? Então aqui nós temos uma região de imbalance, que eu chamo também de FVG, ok? FVG. E aqui nós temos uma Fair Value Order Block. Então temos uma dupla confluência onde a gente pode montar a nossa operação. E como que dá para fazer isso, Lucas? Te ensino agora, te mostro agora. Olha só, se você está comprando na região dos fundos porque o mercado te deu um gatilho de alinhamento e está varrendo a liquidez, cravando nas regiões bacanas para te dar uma boa operação, agora você está mirando a região da oferta. E essa região aqui, que está lá do passado, essa região aqui, é que é a região de interesse institucional para mitigar a pancada dessa entrada vendedor bruta até essa região de fundo. Então, em nenhum momento o mercado mitigou essa região mais cara possível. Para isso, eu vou utilizar uma régua Fibonacci para poder encontrar o contexto ideal para, quem sabe, cravar aquela operação. Como que eu faço isso? Te mostro agora. Olha só, vou trabalhar com a régua Fibonacci e esses pontinhos aqui, ó, tá vendo? Cruzinha, régua Fibonacci. Eu gosto, particularmente, de traçar, ó, eu coloco lá no topo, ó, coloquei no topo, ó, e vou pegar de cima para baixo e puxando assim. Esse é o modelo que eu gosto. Você pode fazer do jeito que você quiser. E olha onde o preço foi. Na região de 7,5, 7,7. Poderia ser uma 7,8 ou 7,9. É a mesma coisa, basicamente. Entende? Como que eu montaria essa operação? Porque a gente é trader, a gente trabalha com risco. Eu ia arriscar, certo? Aqui, ó. Montaria minha operação na 7,5. Stop. Acima dessa região de topo aqui, ó. No mínimo, nessa região de topo aqui. Ponto de alerta. Sairia aqui. E aonde que é o meu ponto de saída, Lucas, no futuro? Essas regiões de fundo aqui. E também essas regiões aqui. E também essas regiões aqui. Tudo isso é muita liquidez. É muita liquidez. E a liquidez mais próxima possível do preço, eu te mostro agora. Que está mais provável de ser pegada. Mais top do mundo. Agora, nesse exato momento. Essa liquidez desse último fundo que capturou esse topo. Todos esses topos.
certo? Então, se você monta uma operação cravando, juntando essas confluências, você tem que mirar os fundos, certo? Você tem que mirar os fundos. Por quê? Porque tanto essa região aqui do passado, quanto essa aqui e essa aqui, é tudo região de interesse, porque são base de suporte. O mercado girou, agora o mercado vai cair, e vai cair muito, porque chegou na região de oferta. E qual que é a lógica do preço cair muito? Eu te explico agora. Ele varreu tudo isso aqui, ele varreu tudo isso aqui. Você tem alguma dúvida que a partir desse ponto só tem mais candle branco que representa os vendedores, no meu layout, é claro, né? Candles brancos, você tem alguma dúvida de que as grandes instituições arrastaram o preço para baixo com intenção? E você entende que esse movimento daqui, tudo isso aqui, foi um grande ABC, um grande padrão N para capturar a liquidez aqui? Você consegue entender se eu falar para você que as melhores oportunidades só acontecem depois que as pessoas físicas foram eliminadas? Você acreditaria? Faz sentido para você isso aqui? Você consegue entender a lógica por detrás disso aqui? Tudo que eu te mostrei aqui faz sentido? Lucas, eu tô meio assim, eu não entendo muito. Faz o seguinte, abre o teu gráfico, eu te desafio, abre o teu gráfico, olha um por um, pega um mercado lateral e observa, printa isso aqui e observa os outros mercados. Você vai entender que as melhores oportunidades só acontecem quando os topos e os fundos são varridos. Isso aqui é conteúdo de mentoria. Lógico, existem os gatilhos, tudo mais, filtro, etc, etc. Existe. Entende? E são muitos ativos. Eu tô falando que olha só, vou abrir aqui a aba aqui pra você ver. A aba de ativos aqui, ó. Isso tudo aqui é ativo. Isso aqui acontece todo santo dia. Todo santo dia, em qualquer mercado. Porque enquanto você não entender que as grandes instituições é quem realmente move o mercado e que eles o tempo todo estão procurando liquidez para liquidar outros trades, outras instituições, para de fato mover o mercado, enquanto você não entender isso, você de fato vai ter dificuldade para poder montar bons trades e encontrar as melhores oportunidades. Porque as melhores oportunidades só acontecem depois que as pessoas físicas foram eliminadas. E nesse caso, os mercados tendem a se mover. Isso porque os grandes lá em cima, eles não podem pressionar o pequeno botão e entrar, porque simplesmente não há liquidez suficiente para eles entrarem em grande escala. Então eles têm que armar, aqui ó, eles têm que armar um esquema, ó, topos nivelados, bonitinho, linha de tendência, com 100 mil caras como você, senhor. Sua ordem stop loss foi acionada e isso, de fato, desencadeia um mar de liquidez para eles entrarem. Agora entenda que isso aqui, você entende que o mercado vai para um lado, o mercado vai até contra a tua posição, te estopa e depois vai exatamente para onde você estava prevendo. Isso acontece porque você entrou no lugar errado, você não entendeu o jogo da liquidez e você está sendo a liquidez. Tem muita gente que me manda direct. Lucas, mas 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas não influenciam no mercado. Pessoas físicas. É claro que influenciam. Não no sentido em mover o preço. Porque não tem nenhum bilionário que vai colocar $1 bilhão para mover o preço desse. Entenda que o varejo, o CPF, as pessoas físicas, eles servem de liquidez, combustível, porque todos os stops sendo capturados em massa é que de fato desencadeia as boas oportunidades para o homem composto de fato movimentar os preços. Você entende isso ou não? Se você entender isso, a tua visão de mercado, o teu jogo muda e você só vai saber pegar as melhores oportunidades. No mínimo você vai saber pegar as melhores oportunidades, porque as melhores oportunidades estão em regiões bem definidas, aonde gera uma grande opinião de quem realmente quer comprar e vender. Enquanto tá todo mundo comprando o mercado em alta, em euforia, aí que as grandes instituições estão pensando em vender. Quando o mercado está em pânico, em queda, é aí que as instituições estão pensando em comprar mercado. Porque é naquele volume de negociação que elas querem e precisam da contraparte suficiente para chegar aqui ó, e apertar o botão de compra e venda. Entendeu? E eles entram com centenas e milhões de dólares. Eu não sei se você sabe, mas o mercado de Forex movimenta mais de 7 trilhões de dólares. Dá um Google, pesquisa, entenda a lógica, o jogo das grandes instituições. E olhando para o gráfico, essa é a melhor maneira possível de entender como que elas manipulam o preço. Então, dessa forma, dá para você colocar muita grana no bolso. Entende? Se você gostou desse conhecimento, porque para ficar com 20 e poucos minutos desse jeito aqui, é só uma pessoa que está
de fato disposta. Pessoa que, cara, eu quero isso pra minha vida, eu quero saber o que esse cara sabe, eu quero essa mentalidade aí, quero entender isso aqui. Se tu gostou, entendeu, fez sentido pra você, aqui embaixo na descrição tem o acesso ao meu treinamento fechado. Lá eu te ensino tudo isso e muito mais, só que com mais calma, porque já tá tudo pronto, do básico ao avançado. É só clicar e acessar. Porque se tu clicar e acessar e ver a condição que eu tenho pra você, literalmente é o meu presente pessoal pra você. Beleza? Então lembre-se, você vem pro mercado pra entender a lógica, entenda a lógica e a tua visão muda. Fechou? E eu te vejo numa próxima aula. Não esquece de deixar o like. Ajuda eu, porque eu te ajudei. Fechou? Tamo junto.